Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre vidrarias e equipamentos de laboratório. Vamos iniciar então com o almofariz com pistilo. O almofariz é esse de baixo e o que está dentro é o pistilo. O almofariz, normalmente, ele é feito de material cerâmico e ele também pode ser chamado, de grau, ou moedor ou morteiro. Então, é um utensílio que vai servir no laboratório para moer pequenas quantidades de sólidos, triturar e pulverizar sólidos. O que é pulverizar? Reduzir a pó, reduzir a partículas menores. Quando as partículas estão menores, a sua dissolução é facilitada, a sua incorporação em cremes também fica melhor, em pomadas. Então, o almofariz é muito utilizado no laboratório quando eu quero reduzir, triturar, pulverizar sólidos, tá? O outro aqui é o bico de Bunsen. O bico de Bunsen é essa estrutura aqui, na verdade, ele tem várias partes e mais adiante nós vamos estudar todas as partes que compõem um bico de Bunsen, mas de uma maneira bastante rápida. Aqui é uma base que tem que fica preso o bico de Bunsen, Aqui eu tenho um conezinho por onde vai sair o meu fogo. Por aqui eu acoplo uma mangueira de gás, então eu geralmente coloco GLP aqui, o gás liquefeito do petróleo. Eu abro essa janelinha para entrar o ar e o gás a sair aqui junto com o ar e mais a ignição, a fonte de calor, vai produzir a minha chama. Então, o bico de Bunsen é uma fonte de aquecimento. É a fonte de aquecimento mais utilizada no laboratório. Hoje em dia, ele também tem sido substituído, por mantas ou chapas de aquecimento, que daí eu tenho um controle melhor da temperatura. Mas esse é o bico de Bunsen. Nós vamos mais adiante estudá-lo de forma bem detalhada. Balão de fundo chato. Então, como o próprio nome diz, ele lembra um balão. E aqui ele tem o fundo chato, eu consigo apoiá-lo sobre uma superfície. Nesse caso aqui, ele tem essa abertura aqui em cima, onde eu posso colocar uma rolha, já que esse vidro aqui é um vidro esmerilhado, Eu consigo fechar aqui com uma rolha de vidro mesmo. E ele destina-se a destilações químicas. O uso dele é bastante parecido com esse outro que nós já vamos ver, mas ele é mais apropriado quando eu tenho aquecimentos, Eu coloco ele aqui sob o bico de Bunsen, uma tela de amianto, nós já vamos ver, e ele vai ficar fazendo aquecimento sob refluxo, O líquido evapora e volta, evapora e volta, tá? Então, ele é bastante utilizado para isso. Ele pode ficar apoiado em superfícies planas, já que o seu fundo é chato, e também existe de vários tamanhos, desde balões bem pequenininhos até balões que comportam litros. E o desse outro lado é um balão de fundo redondo, tá? Então ele tem as mesmas características do balão de fundo chato, só que agora o fundo dele é redondo. Eu não consigo apoiar esse balão numa superfície plana. Eu preciso apoiá-lo geralmente em mantas de aquecimento. Mais adiante a gente vai ver que essas mantas de aquecimento, elas possuem exatamente esse formato, onde eu encaixo o meu balão nessa manta e levo ele ao aquecimento. Então ele é bastante utilizado e também posso prendê-lo, o balão, num suporte universal, que também já veremos adiante, e quando eu prendo ele, daí eu consigo levar aquecimento sem precisar apoiar numa superfície. Balão com saída lateral. Então, esse balão, bem parecido com o balão que a gente acabou de ver de fundo redondo, só que ele apresenta uma saída lateral, como o próprio nome já conta. Ele é muito utilizado quando eu quero fazer destilações simples. Então, o que eu faço?
Como ele tem um fundo redondo, mais uma vez eu não consigo apoiá-lo sobre a superfície, né? Então eu vou levá-lo ao aquecimento. Então eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui é a manta aquecedora, que eu acabei de falar aí no outro slide. É uma manta elétrica, então ela é ligada na tomada, e aqui eu tenho o controle da temperatura, tá? Eu aumento ou diminuo a temperatura. Daí eu levo esse balãozinho aqui dentro. Existem mantas de todos os tamanhos para comportar diferentes tamanhos de balões. Vou prendê-lo também no suporte para garantir que ele fique em pezinho. E aqui em cima, geralmente a gente coloca uma rolha, né, uma rolha furada, acoplada a um termômetro, né? O bulbo do termômetro fica aqui dentro, a pontinha do termômetro fica aqui dentro, e aqui em cima eu consigo verificar a temperatura. Levo ao aquecimento, por exemplo, água e sal. E aqui, quando evaporar a água evapora e o vapor dela passa por dentro dessa saída lateral. Aqui ainda vamos ter encaixado nessa saída. Posso colocar um condensador, né? A gente já vai ver mais para frente um condensador que vai resfriar esse gás que passa por aqui. Esse gás vai sendo resfriado, ele se liquefaz novamente e da outro lado eu coleto a água que vai estar condensada, tá? Então é um processo de destilação. Também vamos ver em detalhes como isso se dá, tanto a destilação simples quanto a destilação fracionada. Mas a gente usa esse balãozinho aqui. A gente pode chamá-lo também de balão de destilação. E esse outro balão é um balão muito importante no laboratório, muito utilizado. É um balão que a gente utiliza para preparar soluções, tá? O nome dele é balão volumétrico. Vocês vão ver que os utensílios, as vidrarias de laboratório que levam esse nome volumétrico, são vidrarias que têm bastante exatidão, né, nos seus volumes. Elas são bastante precisas nos seus volumes. Quando eu quero medir volumes, né, medir líquidos em alguma vidraria, eu devo utilizar os instrumentos que são volumétricos. Tá? Então, o balão volumétrico são utilizados para medir com exatidão volumes de líquido e eu uso para preparar soluções. Quando eu quero preparar soluções também com bastante exatidão, tá? Eu preparo no meu balão volumétrico. Uma coisa muito importante é que todas as vidrarias volumétricas não podem ser aquecidas. As vidrarias volumétricas elas foram confeccionadas para aguentarem temperaturas até 20 graus Celsius, tá? Com algumas variações. Mas o que acontece? Um vidro, quando ele é aquecido, ele se expande. E quando ele volta, ele já não volta da forma como ele veio lá, como ele foi produzido. Então, eu já não tenho mais a exatidão da minha vidraria. Então, eu nunca devo colocar nada aquecido no meu balão volumétrico, muito menos levá-lo ao aquecimento. O balão volumétrico tem uma outra característica. Ele tem de diversos tamanhos, né? Aqui a gente tem um maior de 250, de 100, esse eu não consigo ver, esse é de 25, esse aqui deve ser de 10. Esse aqui é de 50, esse aqui é de 250, mas tem balões até de litros, tá? Mas a característica marcante nele é que ele mede apenas um único volume. Ele só tem uma única marcação. Esse balão, por exemplo, de 250 ml, se eu precisar preparar uma solução de 200 ml, eu não tenho a medida do 200. Veja que até trouxe essa outra imagem aqui, tem um risquinho aqui, né? Esse risquinho, essa marcação é de 250. Ela também está aqui, ela é bem assim mesmo, difícil de enxergar. Essa aqui não dá nem para ver, essa daqui está aqui, essa não dá para ver, e essa aqui acho que está aqui, tá? Então, eu só consigo preparar soluções, eu só consigo medir volumes aqui no balão volumétrico quando eu preciso de um único volume. Eu quero preparar uma solução
de 25 ml. Então, eu tenho que pegar um balão de 25 ml. Também existe uma técnica com passo a passo de como preparar soluções num balão volumétrico. E nós vamos ver isso daqui também em detalhes. Tá? Então, guardem bem essa vidraria. Balão volumétrico. Becker. O Becker também é uma vidraria bastante conhecida e talvez uma das mais utilizadas no laboratório. O Becker tem um uso bastante amplo, né? É de uso geral no laboratório. Então, ele serve para fazer bastante coisa no laboratório. Então, ele pode servir para reações entre soluções. Então, eu posso observar reações que acontecem aqui. Eu posso dissolver substâncias sólidas, então eu coloco no Becker para fazer a dissolução de sólidos. Também consigo observar reações de precipitação, né? Quando eu misturo alguma coisa e forma um corpo de fundo. Posso ver isso no Becker. Ele também serve para aquecer líquidos. O Becker, veja que ele tem várias marcações, né? Dependendo do Becker, tem marcações diferentes. Então, ele mede volumes variados. Cada Becker mede volumes variados. E também tem de diferentes tamanhos, desde bem pequenininho assim, de 10 ml, até Becker que comporta também litros, né? 1, 2, 3, 5 litros. Então, ele é bastante utilizado e ele pode ser aquecido. Apesar de ele ter todas essas marcações, ele pode ser aquecido. E é ele que a gente leva no bico de Bunsen, lá, com a tela de amianto protegendo, para aquecer soluções. Então, a vidraria, obviamente, vai se dilatar, vai perder a sua precisão. Então, esse não é um instrumento que tem medidas exatas. Ele não serve para medidas exatas. Quando eu quero medir com precisão, eu normalmente utilizo outras vidrarias, eu não utilizo o Becker. O Becker não é para esse fim. Então, ele também serve para transferir volumes. Então, por exemplo, vou filtrar alguma coisa, eu pego um Becker para colocar no meu funil. Veja que ele tem um biquinho aqui na ponta que facilita a transferência de volume, né, que não escorra para fora. Então, o Becker é utilizado em vários momentos no laboratório. Daí eu também tenho Beckers que são de plástico, né? E esse, obviamente, não pode ser levado ao aquecimento, tá? Daí, aqui eu tenho várias medidas de Becker. E esse Becker aqui, não sei se vocês já observaram, eles geralmente têm a mesma característica de altura e largura. Esse daqui, ele é um pouco mais alto e um pouquinho mais estreito, tá? Ele não tem a mesma proporção dos demais. Esse daqui, que tem essa característica de ser um pouquinho mais comprido e mais fino, a gente dá o nome de Berzelius, tá? Pode falar Becker também, mas a nomenclatura correta seria Berzelius, tá bom? Então, essa é uma outra vidraria que tem que guardar bem, porque ela é bastante utilizada no laboratório. Cálice de vidro graduado. Como o próprio nome diz, o seu formato lembra um cálice, né? E ele existe também em alguns formatos meio cônico, tá? Mas também é chamado de cálice. Existem em diversos tamanhos, vocês vão ver que todas as vidrarias elas se adequam aos tamanhos precisos, né? Quando a gente precisa de um tamanho maior, tem. Quando precisa bem pequenininho, também tem. Então, existem várias medidas de cálices. Esse instrumento, essa vidraria, ela é utilizada no laboratório para medir volumes também. Então, eu posso medir volumes de líquidos, né? Mas também posso medir volumes de substâncias um pouco mais viscosas, como é o caso de algumas emulsões, algumas suspensões, cremes, xaropes que têm uma certa viscosidade. Então, eu consigo medir vários tipos de substâncias aqui no cálice. Esses instrumentos, eles são bastante utilizados na farmácia de manipulação para a medição mesmo de volumes. Apesar de sua medida não ser tão rigorosa, ele serve para medir volumes finais, na finalização, na preparação dessas formas farmacêuticas.
né, como os xaropes, os cremes, as emulsões. Então, eles também são usados na preparação de formulações líquidas, quando eu preciso dissolver alguma coisa frio aqui, e eu utilizo para dissolver, para misturar, o bastão de vidro, né, que é uma varetinha de vidro. Até aqui eu coloquei uma foto de uma pessoa utilizando o cálice, mas ela está misturando com uma espátula. Até um bom exemplo a não ser seguido. Normalmente a gente não mistura com espátula. A espátula tem uma outra finalidade, né? Aqui o ideal é misturar com o bastão de vidro. Então esse é o cálice, bastante utilizado em farmácias de manipulação. Cadinho de porcelana. Cadinho de porcelana é esse utensílio aqui. Como o próprio nome diz, ele é feito de porcelana, por isso ele suporta altíssimas temperaturas. Então ele também pode ter uma tampinha de porcelana também, e ele vai ser levado ao aquecimento. Essa vidraria, né, esse equipamento, ele aguenta altas temperaturas. Então eu coloco substâncias aqui dentro que eu quero calcinar, ou seja, reduzir as cinzas, e ele vai suportar altas temperaturas. Ele suporta aquecimento bastante intenso. Então ele pode ser colocado direto na chama do bico de Bunsen, mas normalmente se leva ele à mufla. A mufla é um forno de aquecimento que atinge altas temperaturas e daí é capaz, né, de fazer a calcinação de substâncias, reduzir essas substâncias a cinzas. Bureta. A bureta também é uma outra vidraria bastante utilizada, principalmente quando eu quero fazer análises quantitativas. Então, a bureta é uma vidraria de medição volumétrica. Ela tem uma medição bastante precisa. Então, se nós estamos falando de precisão, já sabemos que eu não posso levar ela a aquecimento. Nem dá para colocar ela no bico de Bunsen, mas eu não posso colocar nenhum líquido quente dentro da minha bureta. Senão, eu vou alterar a calibração dessa minha bureta. Ela vem calibrada para comportar o volume. Então, na verdade, ela é essa vidraria bem grande aqui, comprida. Normalmente a gente usa de 25 a 50 ml. E aqui eu só cortei ela no meio para chegar um pouquinho mais perto, tá? Essa aqui não tem, mas normalmente ela tem uma abertura um pouquinho maior, onde eu coloco o líquido aqui dentro. E aqui embaixo eu tenho uma torneirinha, né? Eu fecho essa torneirinha e encho toda a minha bureta com o líquido. E conforme eu vou fazendo a minha análise, vou misturando o líquido que está aqui com o líquido que eu vou descobrir a sua concentração, eu vou abrindo essa torneirinha. Também tem uma técnica correta de como encher, lavar, preparar uma bureta para fazer uma análise. Então, a bureta é uma outra vidraria bastante utilizada no laboratório. Cápsula de porcelana. A cápsula de porcelana, como o próprio nome diz, normalmente é feita de porcelana, mas também tem de metal. E ela pode ser aquecida diretamente no fogo, sobre a tela de amianto, também pode ser levada a estufas. O seu uso, basicamente, é para dissolver sólidos em líquido e concentrar soluções por evaporação. Então, o que acontece? Eu faço uma solução, coloco na minha cápsula de porcelana e levo à estufa para que o solvente evapore. Quando o solvente evapora, eu tenho a concentração da minha solução. Daí eu também posso evaporar todo o solvente até que sobre só o soluto e eu consigo ver a concentração da minha solução. Tá? Então a cápsula de porcelana, ela é bem parecida a sua estrutura com o almofariz, mas diferente do almofariz, que é mais grosso, mais robusto, a cápsula de porcelana é mais fininha e também é mais frágil. Na cápsula de porcelana não se pode triturar sólidos como eu faço no meu almofariz, tá? Então, ela é usada quando eu quero aquecer e evaporar soluções. Elemeia. O Elemeia é essa vidraria aqui, que eu particularmente acho
até que parecida com o Becker, só que ela tem um afunilamento aqui em cima, em vez de ser aberto que nem o Becker, né? O Becker viria reto aqui, ela se afunila e tem um gargalo aqui em cima, tá? Então, é exatamente essa característica de afunilamento que faz com que ela tenha um uso bastante específico, que é agitar substâncias aqui dentro. Então, se eu colocasse, por exemplo, né, vamos imaginar um becker que parece um formato de um copo com um pouco de líquido e agitar assim na mão, né, virando na minha mão o líquido, o que acontece? Esse líquido sai mais fácil do copo becker. Já quando eu faço a mesma coisa dentro do Erlenmeyer, né, e vou agitando, virando aqui o líquido, esse gargalo impede que o líquido vaze para fora. Então essa é uma das características na utilização do Erlenmeyer. Eu uso o Erlenmeyer principalmente quando eu faço uma titulação. A titulação nada mais é do que eu pegar aquela bureta que eu acabei de mostrar agora, abrir a torneirinha e pingar o líquido aqui dentro. E quando o líquido pinga aqui dentro, eu vou agitar para misturar o líquido de cima com o de baixo. Então, isso é a titulação. Então, eu não faço isso com um becker, porque senão o líquido vaza para fora. Eu faço isso com o Erlenmeyer. Ele também pode ser aquecido, se ele pode ser aquecido, a sua medida também não é precisa. Eu também posso dissolver substâncias aqui e também posso realizar reações. Quando eu aqueço, assim como o Becker e outros instrumentos, eu coloco em cima de uma tela de amianto, um tripé e ligo o meu bico de Bunsen. Tá? Então, Erlenmeyer, talvez a vidraria segunda, terceira mais utilizada no laboratório, bastante importante também. Condensador. Se a gente ver o nome dele, é utilizado para condensar, né? O que é condensar? Pegar substâncias que estão no estado do vapor e passar para o estado líquido, né? Liquefazer. Então, ele é usado para liquefazer vapores. E onde isso acontece? Isso acontece quando eu faço uma destilação. Lembra que nós vimos o balão de saída lateral? Ele vai ser acoplado naquela saída lateral. E o vapor vai passar por dentro dessas estruturas aqui, que estão mostradas aqui, ó, por fora. Vamos pegar esse daqui, ó, por fora. É vidro, né? Tem um vidro aqui fora. Aqui dentro tem uma outra estrutura de vidro, separada dessa estrutura de fora. O vapor entra por aqui, vai passar por dentro aqui dessas bolinhas. E aqui fora tem uma estrutura de vidro por onde eu coloco água por aqui, põe uma mangueirinha aqui de água, eu coloco a água entra aqui em volta e resfria essa estrutura de vidro aqui de dentro. E por aqui a água sai, então a água fica em constante movimento aqui dentro, enquanto o vapor passa aqui dentro, tá? Por dentro dessa outra estrutura. Essa parte aqui de condensação, ela pode ser assim em espiral, veja que isso daqui são espirais, pode ser assim em bolinhas, ou assim, e também pode ser reto. Tem vários tipos de desenhos aqui dentro, cada uma com uma finalidade, para o vapor passar mais rápido ou mais devagar. Aqui, por exemplo, o vapor passa mais devagar, demora mais tempo do vapor percorrer tudo isso. Nessa lisa aqui, o vapor já passa com mais rapidez. Então, eu trouxe aqui a estrutura só para vocês visualizarem. Então, eu tenho um balão de fundo chato, como a gente viu, só que com uma saída lateral. Lembra que a gente colocava um termômetro aqui. Eu prendo ele no suporte universal aqui com uma garra, o suporte universal é esse. Tá? A gente já está vendo várias estruturas, ó, suporte universal, bico de Bunsen. Aqui foi colocado uma tela de amianto, não tem tripé. Aqui pôs uma garra, balão de saída lateral ou balão de destilação. E aqui eu acoplei um condensador. Então veja que a água vai evaporar, o vapor vai passar por dentro desse caninho que está aqui dentro. Aqui entra a água sobe, enche, fica cheio aqui dentro, sai por aqui, resfria o vapor que está aqui dentro, ele condensa, né, se liquefaz,
e sai desse outro lado. Então, se daqui desse lado eu coloquei água com sal, toda a água vai evaporar, vai ficar aqui pura e o sal vai ficar aqui. Esse é um processo de separação de mistura, tá? E também vamos ver em detalhes, ok? Aqui é só para vocês visualizarem como se encaixa esse condensador. A próxima vidraria, né, o próximo equipamento de laboratório é o dissecador. O dissecador é onde eu vou guardar algumas substâncias sólidas que foram aquecidas para retirar a sua umidade e eu vou pôr aqui dentro para secar. Aqui dentro, aqui embaixo, normalmente, eu tenho bolinhas de sílica gel. A sílica gel tem o poder de adsorver a umidade. Então, na hora que a minha substância está resfriando, eu coloco aqui dentro. Se soltar algum vapor, esse vapor não volta para a substância, ele vai ser absorvido pela sílica. E aqui ele é fechado hermeticamente, tá? Não entra nada. E eu tenho uma abertura aqui onde eu posso acoplar também uma bomba para tirar todo o ar aqui dentro. Então, aqui dentro tem baixíssimo teor de umidade. Então, quando eu seco uma substância e eu quero retirar toda a água dela, eu não deixo ela exposta à atmosfera, porque a atmosfera está cheia de água, né? Então, eu coloco aqui dentro para manter ela até a hora que ela resfriar completamente livre de umidade. Espátulas. As espátulas, né, já vimos lá uma mulher mexendo com a solução com a espátula e ela não serve para mexer. Existem de vários formatos e elas são utilizadas para retirar sólidos dentro do frasco. Então, eu tenho um frasco lá onde eu preciso pesar uma determinada substância na balança e eu vou retirar com o quê? Com a espátula. Geralmente elas são compridas, tem de todos os tamanhos também, né? Mas normalmente elas são bastante compridas, eu tenho potes de plástico grande no laboratório, então eu uso elas para fazer a pesagem. Então, elas não servem para mexer, gente. Não é colher para mexer a solução. É o que a gente vai mexer o bastão de vidro, já vamos ver mais adiante, ou vareta de vidro. Então, a espátula é só para retirar sólidos dentro dos frascos. A outra é estante para tubo de ensaio. Como o próprio nome diz, é um suporte para que eu consiga colocar o meu tubo de ensaio. Né? Tubo de ensaio não para em pé, então eu preciso de uma estantezinha com os buracos, né? Para encaixar tubos de ensaio. Também existem tubos de ensaios mais grosso, mais fino, mais alto, maior, menor. E existe também uma variedade enorme de tipo de estantes, né? Algumas são feitas de metal, essa daqui é pintada ou às vezes coberta com plástico, essa aqui é de plástico, daí depende, se eu estou levando o tubo de ensaio a aquecimento, já não posso usar de plástico. Se eu só estou fazendo tubo de ensaio para misturar amostras ou fazer outra coisa, eu posso usar estantes de plástico. Então é um utensílio bastante utilizado no laboratório e eu preciso dele mesmo em determinadas ocasiões. Funil analítico. O funil analítico são funis que são utilizados para filtração e também para transferir líquidos. Então, ou eu vou colocar um papel filtro aqui e filtrar a minha solução, ou senão eu vou usar funil que tem uma haste um pouquinho menor só para transferir. Então, eu estou com uma solução num becker e quero colocar dentro de um vidro. Para não vazar, obviamente, eu ponho um funil na boca do meu vidro para fazer a transferência de líquidos. Eu posso utilizar ele, então, com ou sem filtro. Aqui eu posso pôr um filtro. Esse daqui, particularmente, ele tem umas estrias, né? Veja que ele é estriado, ele ajuda a grudar melhor o papel filtro. E, normalmente, o ângulo aqui de todos os funis, né? Eles são em torno de 60 graus. E esse tubinho aqui embaixo, a parte de baixo, ele é comprido, né, o funil analítico, ele é bem comprido. E aqui na ponta, ele tem a pontinha chanfrada, né? Então, eu tenho a haste, que é
esse tubo comprido e a pontinha dele é chanfrada. Ó. Veja que todos eles são chanfrados. Ajuda a eu encostar isso daqui na vidraria que está embaixo e cair aquela última gotinha, tá? Daí existem dois tipos de funis, o liso e o raiado. Esses daqui são lisos, né? E esse aqui é raiado, tem essas raias que ajudam o papel filtro aderir melhor à superfície aqui dentro. Tá? Então, o funil é utilizado para filtração e também na transferência de líquidos. Funil de Buchner. Então, aqui nós vamos ver mais outros tipos de funil. Esse funil de Buchner é um funil diferente daquele que a gente acabou de ver, né? O funil analítico. Ele é feito de um outro material, ele é feito de cerâmica. Então, ele tem uma base mais reta aqui, e aqui dentro também é reto, e é cheio de buraquinhos, cheio de orifícios aqui dentro. Aqui dentro eu corto um papel filtro bem no tamanho dele, né, redondo, e coloco aqui dentro. Esse funil, ele é utilizado nos sistemas de filtração a vácuo. É essa a finalidade dele. E eu vou encaixar ele no Kitasato. Kitasato é uma outra vidraria, bastante parecida com o Erlenmeyer, só que ele tem uma hastezinha do lado. Eu vou trazer aqui para vocês verem como que é, senão não dá para entender, né? Então vamos ver um pouquinho as estruturas que tem aqui, para que a gente já possa ir se familiarizando com elas. Eu tenho essa base aqui, que é essa base escura, ó, é a base do suporte universal. Daqui sai uma haste, aonde eu encaixei uma garra aqui, né, para prender o meu Kitasato. Veja como o Kitasato é parecidíssimo com o Erlenmeyer, só que ele tem uma saída lateral aqui. Nós já vamos falar em detalhes dele. Daí o que eu faço? Eu coloco o meu funil de Buchner aqui dentro, coloco um papel filtro aqui e encaixo ele no Kitasato. Para que o encaixe seja perfeito, eu uso uma alonga de borracha. É um adaptador que eu coloco aqui para encaixar certinho. Daí na hora que eu jogo a água aqui, né, a minha mistura aqui, minha solução que eu quero filtrar, eu ligo aqui uma tromba de borracha, tromba de vácuo. Uma borrachinha aqui que liga com a tromba de vácuo. É uma máquina que vai fazer vácuo, vai puxar o ar todo aqui de dentro e assim aqui dentro fica vácuo, daí puxa o líquido para cá também. Então essa é uma filtração a vácuo, né, porque eu formo um vácuo aqui dentro. As filtrações a vácuo são usadas basicamente para aumentar a velocidade da filtração, tá? Então esse é todo um sistema, né, de filtração a vácuo montado com algumas vidrarias necessárias para fazer isso. E uma delas é o funil de Buchner. Esses outros dois aqui são os mesmos, só que eles têm características diferentes, um é mais redondinho e o outro é mais comprido, mas o nome deles é funil de decantação, funil de separação ou funil de bromo. Todos eles estão certos. Às vezes as pessoas chamam também de balão de separação, né? Mas é um funil de decantação ou de separação. E ele é utilizado para quê? Para decantar e separar líquidos imissíveis. O que são líquidos imissíveis? Líquidos imissíveis são líquidos que não se misturam, né? E um bom exemplo, e o mais utilizado de todos eles, é água e óleo. Também quero trazer aqui para que vocês vejam. Então, aqui eu também tenho uma base aqui, ó, de suporte universal, a gente não está enxergando aqui. Eu tenho a haste do suporte universal. Daí aqui, em vez de eu colocar uma garra, eu coloquei uma argola. Então, essa aqui está preso aqui, né? E eu coloquei uma argola aqui para sustentar o meu funil. Daí aqui dentro eu fecho a torneirinha, ponho água, ponho óleo. Fecho, misturo, né, agito para que a água entre em contato com o óleo. E nesse caso, por exemplo, de um óleo sujo, por exemplo, a água, na hora que eu agito e ela entra em contato com o óleo, ela lava o óleo, ela retira todo o sal que tem dentro do óleo, todo o açúcar, toda a farinha,
todo o tempero, tudo migra para a água e eu lavo o meu óleo. Daí o óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo. Depois que isso decantou, né? Depois que eu chacoalhei, misturei e ele decantou, separou um do outro, eu abro a torneirinha, tiro a água, depois pego um outro recipiente, abro a torneirinha, tiro o óleo. Então esse também é um outro método de separação de misturas, né? Que é onde eu separo líquidos immiscíveis. Então eu utilizo um dos equipamentos é a vidraria funil de decantação, funil de separação ou funil de bromo. Então vamos encerrar essa aula por aqui, pessoal. Nós vamos ter uma segunda parte. Afinal de contas, são muitas vidrarias, tá? A gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas. A minha sugestão agora é que vocês voltem ao vídeo, tá? Assistam novamente, assistam pausando com calma, fazendo as suas anotações, desenhando no caderno, para que vocês possam ir se familiarizando com essas vidrarias, com os nomes, com as suas funções, com os seus cuidados. E numa próxima aula a gente continua ainda vendo as demais vidrarias. Até a próxima, pessoal!